not a writer. Okay. Saudações, cubonautas de todo o cosmo. Bem-vindos ao primeiro podcast do Cubo Cósmico. Eu sou o Funfas, eu conheço HQs já há algumas décadas, sou da velha guarda. Aqui no Cubo Cósmico temos o Pizza e o Zeller, que fazem parte desse grupo maravilhoso. Por favor, apresentem-se, meus amigos. Eu sou o Zeller, eu sou fã dos melhores jogos de videogame, fã de RPG, jogos de tabuleiro, e eu chamo HQ de gibi. Eu sou o Pizza e o atrevido é o melhor. Maravilha, hoje a gente vai falar do Demolidor. Demolidor, que foi o primeiro herói que recebeu uma série na Netflix e deu início aí a uma nova investida da Marvel nos meios de comunicação. Então a gente vai falar um pouquinho de onde ele veio, quem ele é, seus amores, seus fracassos, suas lutas, inglórias e suas glórias. Pizza, você que é um profundo conhecedor do nosso querido atrevido, o que você tem a dizer aí do passado obscuro dessa pessoa fantástica que é Matt Murdock? Cara, Matt Murdock é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher. Mas falando sério, o Demolidor é um personagem, cara, que foi muito controverso de início, porque o Stan Lee teve um receio que um personagem cego fosse ser uma ofensa para os leitores, para o público em geral, por causa da deficiência. Ele tinha muito medo da reação dos cegos da época. Em que década que era essa aí? Em 64. Tá. Década de 60. E com isso, na segunda ou terceira edição dos quadrinhos, ele recebeu uma carta de um hospital que cuidava de pessoas cegas, e ele foi informado que a revista entre os deficientes visuais era um sucesso. Eles gostavam de se sentir representados. Demolidor, ele começou com aquele uniforme meio marrom e amarelo. Vai ver porque ele é cego, né? Ele não conseguiu saber o que ele estava fazendo, né? Mas ele, logo na quinta edição, ele já alterou o uniforme pro vermelho que todo mundo conhece. Ele é um personagem, assim, eu acho ele fantástico na seguinte coisa, que os poderes deles não é visível para terceiro. Para quem vê ele de fora, é apenas um cara atlético, um acrobata. E isso torna o personagem único, porque o poder dele, só ele sabe, só ele consegue expressar. Nenhum outro personagem, pode ter um vigilante, pode ter qualquer outro herói, anti-herói, mas o poder dele vai até ele, não é passável, assim. Ele é um personagem único, cara. Poucos autores soubem trabalhar com ele da melhor forma. Sensacional. E diz uma coisa, ele é um personagem bem antigo, né? Da década de 60, ele tinha quem ali ao redor dele nessa mesma época? Já tinha o Hulk, já tinha o Quarteto, o Homem-Aranha e os X-Men, os Vingadores também, todos os Vingadores já tinham. Ele praticamente, da Era de Prata, do Stan Lee, foram um dos últimos personagens criados. Acho que o próximo personagem que o Stan Lee criou grande foi o Pantera Negra e o Surfista. Aproximadamente nessa época, assim. Os poderes dele. Os poderes é os sentidos aguçados. Ele tem o tato melhor. Ele tem o paladar. Ele tem a audição, o olfato. Ele é praticamente um sensor humano. E trabalhar isso nos quadrinhos, por exemplo, ele conseguia ler um livro, tateando ele, saber especificamente a receita de uma comida ao prová-la, sentir o cheiro de sangue. Alguma vez os poderes dele foram colocados à prova? Como, por exemplo, o Homem-Aranha já foi colocado várias vezes, tendo que erguer coisas pesadíssimas, coisas que iam muito além da força dele.
Ele teve, você lembra de algum momento em que ele extrapolou o limite do impossível? Tipo, ouviu o batimento cardíaco do cara a quilômetros de distância, alguma coisa do gênero? No começo, na Era de Prata, o Stan Lee sempre colocava mais ou menos um resumo do personagem, do que ele era capaz de fazer. Tanto é que quando ele foi atrás do assassino do pai dele, na linha do trem, ele seguiu o batimento cardíaco do mesmo. Por ele não conseguir externar tantos poderes dele, sempre é colocado à prova. Já teve histórias que ele perdeu a audição, já teve histórias que ele voltou a enxergar e com isso os poderes dele não funcionaram direito. Ele, com tudo isso daí, sempre é testado ao limite. Ele não é um personagem que teve muitos reboots, não, né? Ele não teve novas origens, coisas de mortes e vindas, revisões. Ele sempre seguiu muito o que ele foi, né? Se a gente pensar lá de trás até agora, ele não fugiu muito da essência, certo? Não teve nada muito complexo na linha do tempo dele que teve que ser ignorada nesse tempo todo. Ou teve? Na verdade, o mais próximo de um reboot que ele teve foi recontando a história dele com o segundo pai dele, Frank Miller, na minissérie O Homem Sem Medo, escrita por ele e desenhada pelo John Romita Filho. É o mais próximo de reboot que tem daquilo. Nessa série mostra o primeiro encontro dele com a Elektra, a amizade com o Fog, a aproximação do Rei do Crime. Na verdade, até vamos falar então dessa série. Vamos falar dessa série, porque essa série pra mim é a série mais impressionantemente bem escrita da história dos quadrinhos, cara. Pra mim, o Demolidor nasceu ali. Toda a história que ele tinha pra trás, essas coisas que ele passou, eu acho que nunca foi tão bem contado, com tanta maestria, de uma forma tão poética quanto nessa série, cara. Eu acho que foi ali que o personagem, pelo menos pra mim, ganhou relevância pra ser não só um vigilante de um bairro que é a cozinha do inferno. Pra mim ali ele saiu e pra mim ele igualava o Batman. Pra mim era de grandiosidade, assim. Então foi uma série que eu torci muito para que ela fosse transformada em filme, né? Eu acho que ali tem um roteiro de filme excelente, conta a história dele desde o início, quando ele era criança, o envolvimento com o pai dele e como ele cresceu, o que ele considera certo e errado, como foi o treinamento, como foi o acidente dele, que é muito marcante, e tudo isso, cara, que juntou. Quando eu ouvi que ia sair no cinema Demolidor com Ben Affleck, eu falei, nossa, agora é a hora de brilhar. E pra mim foi a pior coisa já feita na humanidade, cara. Pior que Demolidor, só Bruxa de Blair 2, cara. Não tem jeito. Esse filme do Demolidor, acho que a gente deve ignorar. Não devia nem comentar dele, porque não vale a pena. Agora, da série que você tá falando, é fantástica, é genial, é simplesmente perfeito. Na verdade, o cara que ia fazer o filme era só pegar e ler aquilo. Parece que o cara fez o filme e não leu aquilo. Não, ele não leu, ignorou. Era do mesmo jeito que Sin City pro cinema foi feita usando os quadrinhos e ficou perfeito, que também é do Frank Miller, os caras tinham que fazer o filme do mesmo jeito, seguindo a história ali, porque é sensacional, cara. A história ali tá extremamente bem contada. Mas eu acredito que pela fama que teve a série sendo contada no Netflix agora, eu acho que eles podem rever isso e no futuro aí tá lançando um filme de novo. Vocês acreditam nisso? Não, eu acho que é desnecessário eles fazerem um filme tendo a série do Netflix. E pra mim, tá claro,
90% da série foi tirada da série do Netflix, foi tirada dessa série dos quadrinhos, por isso que ela é tão boa. Você não acha, Pizza? Você acha que eles não pegaram ali... Ó, se a gente já pensar no uniforme do Demolidor, todo preto, inicial, essa já é a maior homenagem a essa série aí do Demolidor Homem Sem Medo, certo? A primeira temporada, ela é praticamente o Homem Sem Medo. Eu acho, particularmente, o filme do Demolidor, ele é regular. A versão do diretor melhora um pouco, coloca mais o personagem do Matt Murdock, tem praticamente um plot do filme que não foi cortado da versão final, mas a série, sem sombra de dúvida, pelo tempo que ela tem para ser feita, para os episódios, ela é um trabalho mais completo. Você falando do filme, é só comentando que o Frank Miller aparece nele. Ele é morto pelo mercenário, com um lápis. Mas a série, ela tá anos-luz, cara. Achar que é um produto assim, ele tem as suas liberdades, as suas licenças poéticas, mas é um produto que, pelo tempo que tem de exibição, ela deu para trabalhar todas as características do personagem melhor. Eu vejo que nessa parte não há tantas ressalvas. O que você acha, Marcelo? Eu acho que você falar que o filme é mediano, você tá sendo muito generoso, cara. Muito mesmo, cara. O filme, eu acho, na minha opinião, eu acho que ele tá... Se ele não for o pior de todos os tempos de heróis, ele tá quase lá. Deve ser igual aquele do Hulk que tinha antigamente, que era um ator mesmo fazendo. Deve ser nesse nível, assim. Não, é muito ruim. Realmente o filme é muito ruim. Ele peca em... Nossa, é tanta coisa. É um filme da sua época, cara. Se você pegar na época que tinha X-Men, se você olhar o primeiro X-Men hoje em dia, ele é fraco, cara. Não, mas não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. O X-Men, ele já ganha você na primeira cena, cara. Quando tá o Wolverine na luta, que ele dá a porrada no cara e faz aquele barulho de metal, que nunca nos quadrinhos isso passou, cara. Pra mim já ganhou ali. Os caras sabiam o que eles estavam fazendo. Sabia, cara. Eles pegaram o personagem o melhor e deram uma entrada pro cara de um jeito que nunca foi colocado e que era super relevante, super certo, acertado de primeira. Agora o Demolidor, cara, não tem. Ele dormia naquele tanque, cara, por causa dos sentidos. Quiseram dar, vamos pensar como ele vai sofrer, cara. Ele teve anos aí de meditação e treinamento ninja, cara, pra cuidar dos sentidos, lidar com os sentidos. Vai dizer que ele não consegue dormir, precisa dormir num tanque? Ah, pelo amor, né? Não dá certo. Não dá certo, muito ruim. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Netflix. Falar de Netflix, que ali, sim. Eu acho que a série já começa extremamente bem na escolha dos personagens, cara. O casting é sensacional. Todos eles ali, você olha o personagem, você identifica imediatamente com os quadrinhos. Os atores estão super bem. E, inclusive, menção honrosa aí pra Fog Nelson, que nos quadrinhos ele é um Zé Ruela, cara. É um zero à esquerda. Ele é aquele alívio cômico meio pastelão. Pra mim nunca serviu pra nada. Mas na série ele é extremamente carismático, cara. Aquele ator, ele consegue pegar a essência de sidekick sem poderes e colocar uma relevância extremamente boa. Ele é muito, cara, muito segurando as pontas, assim. Ele tinha tudo pra te ofuscar, ninguém se preocupar com ele, mas ele tem um carisma de um jeito muito positivo, cara. Ele pra mim, Fog Nelson é aquele cara. O Fog Nelson dos quadrinhos tem que ser daquele jeito. Então o cara conseguiu dar uma vida para um personagem que era obscuro e colocou uma relevância muito boa. Porque além dele, como pessoa, ser uma pessoa boa, ele também é um advogado bom. Ele mostra que ele tem ideais bons, ele é limpo.
né? E isso é muito importante para a série. Ele não anda na parte cinza, né? Ou é certo ou é errado, mas ele pesa de uma maneira que fica muito bom, cara. Então a interação dele com o Matt Murdock é muito boa, cara. Você vê que tem uma brodagem ali que na hora que ele descobre que o cara que você fala assim, putz, vai deixar na mão? Não vai deixar, cara. Tem uma brodagem ali que pega forte. Ele... Não, concordo com o que você tá falando. Eu sempre tive dificuldade de reconhecer os atores, igual aquelas pessoas que decoram todos os atores, nomes, que filme um fez, outro fez. Então eu fui ver a série e não tinha lido nada sobre isso, de atores e tal, mas pra mim foi fantástico, cara. Não são atores conhecidos mesmo, mas eu acho que encaixou muito bem. Tem isso daí de você não saber nome de ator, eu também não sei, cara. Inclusive, quando apareceu o Demolidor, eu tava ali olhando pro cara e falei assim, mas eu conheço esse ator, não sei da onde, cara. E não me vinha na cabeça, aí eu fui assistir Stardust e tá ele lá, todo faceiro. Falei, meu Deus, olha ele aí. Isso pra mim acontece muito, cara. Acontece muito. Eu não sei de onde o Fog Nelson veio, mas ele tem um rosto conhecido. O Rei do Crime também, eu acho que eu já vi ele em algum lugar. Eu fico procurando na minha memória, assim, mas não lembro de onde são esses atores, cara. Demolidor, ele fazia uma série da HBO também. Já o Fog Nelson, ele aparecia em muitas comédias românticas não, aquelas comédias adolescentes. E o Vicente D'Onofrio, que é o Rei do Crime, ele era o baratão do primeiro MIB. Ele era o cara do Nascido para Matar também. E é um ator de grande relevância hoje em dia. O papel do Rei do Crime trouxe um destaque para ele de novo. Como o Funfas estava falando, o Fog Nelson, eu achei ele fantástico. E você falando agora, eu pensei, realmente, no gibi ele não tinha essa relevância toda, esse impacto todo que ele tem na série. E, assim, super positivo isso. E falando agora da série, mais precisamente da primeira temporada, pra mim foi uma relação de amor à primeira vista, né? Porque quando eu vi todas as referências ao Demolidor Homem Sem Medo, a série do Frank Miller, eu já me senti em casa. Mas eu fiquei sentindo falta de algumas coisas que eu só fui entender o porquê na segunda temporada. Porque a gente é apresentado aos personagens, já nós que temos aí o conhecimento de quem ele é, já esperando ver muita coisa. Só que a série começa com uma ideia do que eles podem vir a ser. Então, o Demolidor, ele foi o que teve a evolução mais consistente ali, porque era ele que estava sendo colocado à prova o tempo todo, então a transformação dele em Demolidor é a mais rápida, mas a transformação do Rei do Crime, para mim, foi a que demorou mais para cair a ficha, porque a gente já espera que o Rei do Crime seja aquele antagonista máximo, assim, que vai colocar o Demolidor no chinelo já de começo, mas não é. Ele ainda nem pensa em ser o Rei do Crime, ele só faz parte de um grupo, né? E você vê assim que a galera meio todo mundo igual. Ele até podia ter um plano mirabolante aí na cabeça, mas ele não coloca quais são os planos dele. Então a gente vê ele muito na mão dos outros, né? Sendo jogado de um lado para o outro e falando, tá, mas quando é que ele vai reagir? Quando é que ele vai virar quem ele é, né? E aí acaba que na primeira temporada já mostra a queda dele ali. E a gente fala, pô, mas ele era só isso, né? Não ia pra lugar nenhum. Aquele relacionamento com a Vanessa também, muito esquisito. Ficou muito mal formada essa iniciação dele pra mim. E eu só fui entender isso na segunda temporada. Que na segunda temporada é que a gente começa a ver que ele está a se tornar o Rei do Crime. Realmente ali. O cara que vai dar problema pro Demolidor ainda não existe, ele está começando a surgir. Então,
a evolução, aí, o crescimento dos personagens, do Demolidor foi muito bom na primeira, do Rei do Crime não foi, porque acho que não era a intenção da galera colocar o Rei do Crime já no ápice na primeira, ele tá se tornando isso, então eu acho que tá indo tudo muito bem. Agora, a Karen é que é a incógnita, porque ela começa a série, né, os caras ajudando ela, e aí depois ela começa a trabalhar na firma, e, meu, ninguém tem grana, mas todo mundo vive. Isso acho que é a liberdade poética maior da série, cara. O tempo todo a galera falando que não tem grana, não tem cliente, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Mas tá todo mundo vivendo, a menina tá trabalhando de graça lá o ano inteiro, tudo bem, tudo bom. É só isso que a gente tem que deixar de lado e curtir o resto, porque é o detalhe que não cola. É o detalhe que não cola, pra mim. E essa trajetória do Rei do Crime, eu acho que, sei lá, a gente tem ansiedade de estar vendo ele como aquele senhor mesmo, o Rei do Crime mesmo. Então e aquilo vai vindo muito aos pouquinhos, né? Vai sendo construído muito aos pouquinhos esse personagem. E a gente já quer ver aquilo lá. Então acho que essa ansiedade faz com que a gente espere ver, ache que está indo muito lento o processo, né? Na minha opinião, né? Eu acho assim, ele, quando decapita um cara com a porta do carro, eu acho que, esse cara tem moral, você entendeu? Ele é um personagem que ele, na cabeça dele, ele tá fazendo o correto, cara. Desde que ele lucre alguma coisa. E com isso, o personagem vai se identificando, você vai vendo a trajetória dele, do garoto oprimido, com um pai rústico, até no final, no último episódio da primeira temporada, ele fala, não, eu sou isso, ele se aceita, ele aceita que ele é uma pessoa ruim, ele aceita que para ele querer o bem da cabeça dele, ele vai ter que fazer muita coisa ruim no caminho, e é ruim para ele, tá ok, tá de boa, tá tranquilo. Isso torna ele interessante. E aí, essa cena em particular que você trouxe, ela é icônica, porque nos quadrinhos, na queda do Rei do Crime, quando o Demolidor acaba com ele tem que voltar do zero, a mesma coisa acontece. E aí ele manda a galera guardar o sangue que está escorrendo porque ele vai vender. Quer dizer, mostra algo muito maior dele, cara. Ele chegou a um ponto em que ele tava na sarjeta, começou a vender tampinha de garrafa para conseguir voltar ao Império. E aí ele falou, agora, mano, a partir de agora não vai sobrar um. Então, nessa primeira temporada a gente vê ele com explosões de raiva. Mas não é uma coisa pensada, não é um caso pensado. É um cara que é maníaco, um psicopata. Né? Então ele vai lá, mata o cara, porque o cara envergonhou ele na frente da esposa dele lá, da namorada dele. Ok, né? Tem aí, mas não era... Não tava fazendo isso por poder. Não tava isso pra mostrar pros caras, ó, quem manda aqui sou eu. Tava mostrando ali, só que, eu sou louco. E aí ele tenta ficar se segurando. E aí acho que essa é uma coisa que o personagem, que o ator tentou fazer e que deixou o personagem complexo. Eu acho que ele tentou mostrar que ele estava se segurando o tempo todo, mas parecia que ele era apático muitas das vezes. Parecia que ele não sabia por que ele estava fazendo as coisas que ele estava fazendo, que estavam manipulando ele. Essa impressão eu tive durante muito tempo. Acho que é mais ou menos como você falou, na cabeça dele ele estava querendo fazer o que era certo e estava lutando com um lado que queria logo ver o oco, né? Destruir tudo. Mas ele não sabia como lidar. Então, à medida que as coisas foram acontecendo, ele não foi crescendo e se tornando o maioral. As coisas simplesmente pareciam que iam acontecendo à volta dele e ficava por isso mesmo. Né? Ele não tinha um plano de contingência, ele não parecia um estrategista ali. Então isso ficou falho. Tirando essa parte, a gente não tem nenhum outro antagonista
que coloque o Demolidor à prova, a não ser o Stick, que aparece, né? Quando ele aparece, a gente fala assim, putz, agora o bicho vai pegar, né? E mostra uma relação bem dura dos dois ali, uma engrenagem que ficou enferrujada e que eles estão trabalhando para ela voltar a correr. Então, eu acho que como eles introduziram o Stick e colocaram os flashes do passado dele, acho que foi uma coisa muito bem sacada. Para quem não conhece, né, para quem não viu o Stick, porque as referências dele nos quadrinhos são bem rasas, a não ser na série do Homem Sem Medo, ele aparece ali e mostra que veio, né? Mostra que foi ele que lidou com o Matt quando era pequeno, falou, vai cara, levanta e não tenha pena de si mesmo, como ele falou no quadrinho, não é pra você ter pena, você não tá aqui pra ter pena de você. Eu também não tô aqui pra ter pena de você. Você tá aqui é você contra o mundo, né? Então quando ele aparece ali, eu acho que a série dá aquele ânimo, mas quando o Rei do Crime tá lá, ele parece perdido. Acho que na segunda temporada e daí pra frente é que o ator vai encontrar o personagem. Por enquanto, na primeira, eu acho que ele não encontrou. Dos flashbacks que mostra da seguinte forma: conta a origem dele, conta a obsessão dele pela justiça, conta os quadrinhos. O pai dele era um boxeador que também trabalhava como um cobrador da máfia, e era o jeito dele conseguir sustentar o garoto. Depois que o garoto ficou cego, ficou mais dependente, né, segundo a cabeça do pai. E com isso, ele precisava do dinheiro para conseguir sustentar eles, mas ele sempre focava no filho. Filho, se dedica aos estudos, sempre tentando mostrar que dava para ser melhor, mesmo ele não sendo. E quando o pai dele estava numa luta de boxe, era uma luta já armada para ele perder, ele decidiu não entregar os pontos porque ele achou que ele estaria no melhor dele, e com isso ele foi morto pela máfia. O fato do Matt e o Murdock não conseguir ter feito nada, a impunidade que o crime trouxe, acendeu um desejo de justiça no personagem, no Demolidor, que ele acha que o que ele faz é a diferença. Ele quer pegar, pode demorar o tempo que for, mas ele vai pegar um bandido um por um até a justiça ser feita. O código moral do personagem, tanto nos quadrinhos quanto na série, ele é muito fiel. Ele quer derrotar, ele quer acabar com o crime, mas ele não quer uma vida ser o preço disso. Ele não quer sangue nas mãos dele, sangue de inocentes. Ele não quer cruzar a linha. E isso até agora na série foi respeitado de forma primorosa. No caso do Rei do Crime, eu acho que tudo é uma construção do personagem. A impressão que eu tenho é que no começo, assim como normalmente, né, esses maiores bandidos ou coisa assim, o cara, ele age muito mais por impulso. Tudo bem, ele é inteligente, é acima da média, com certeza, mas ele ainda age com impulso, não com a frieza que, por exemplo, aquele Rei do Crime do gibi, que é totalmente estabilizado, que controla toda a cidade. Então acho que isso vai construindo, ele vai deixando vendo os erros, deixando de agir por impulso, e vai se tornando uma pessoa mais fria, calculista, e aí o personagem vai crescendo. E, querendo ou não, ele é o vilão principal da série, né? Então, essa construção vai se prolongando para ter o ápice na frente, enfrentando o Demolidor. Isso a gente vê a transição aí para a segunda temporada, né? Quando a gente acha que o Rei do Crime já deu o que tinha que dar,
a gente começa a ver como o Matt Murdock lida com o normal, né? Como que seria a vida dele sem buscar grandes vilões. Tá lá o Demolidor, já assumiu o manto, já colocou a prova aí que ele veio para a cidade, que veio para ajudar. E aí ele acha que tá ok, né? A gente acha, beleza. Será que a gente vai ter que se preocupar com o rei do crime agora? Será que ele que vai se livrar? A gente ainda fica achando que ele vai dar a volta por cima. Até que aparece a grande estrela da segunda temporada, que é o nosso querido Justiceiro, o anti-herói preferido do Zé, né? É ou não é, Marcelo? Já fala que eu sei que você quer falar. Fala, solta do seu peito, libera. Simplesmente o cara, né? Não tem como definir outras palavras. É o cara. Agora, Justiceiro foi assim, pra mim, que sou fãzaço. No começo eu tive um certo desconforto, assim, por assim dizer, do personagem. Eu achei que eles estavam fazendo ele de uma forma assim, meio, não diria irracional, assim, ele agindo muito por impulso e agindo de forma às vezes boba. Claro que ele sempre fez isso por causa ele combate o crime porque a família dele foi tirada dele. Então ele age por essas emoções. Mas ele era um soldado, era um cara frio. Você lê nas histórias dele, ele apesar de agir com essa motivação dele ser a família, a perda da família, ele sempre agia de forma calculada, ele sempre foi assim. E na série, eu fiquei meio, caramba, eu tô achando que ele age muito por impulso. E aí depois, quando foi chegando mais pro meio, final da série, que eu comecei a perceber que era a construção daquele pensamento. Como aconteceu com o Demolidor, como aconteceu com o Rei do Crime, estava acontecendo com ele, mas então você vê que ele começou a agir mais racionalmente, vamos dizer, pro final da série. Mais Aí estrategicamente, né? Você quer dizer, mais estrategicamente. Exatamente, é a palavra que me faltava. E deixou de agir assim tão por impulso e começou a se tornar aquele personagem que a gente conhece mais estratégico, mais frio, mais pronto para a guerra mesmo. Mas eu acho que era a intenção dele quando ele chegou ali, viu, Marcelo? Porque olha só, ninguém sabia quem era ele até que ele tivesse aparecido. Todo mundo achava que era um esquadrão de elite que estava matando as gangues. Os caras falaram assim, pô, mas foi um exército aqui que matou o cara, que matou todo mundo. Quando entrou lá no bar, derrubou todo mundo, pô, mas tinha que ser, sei lá, 50 caras pra fazer isso. Quer dizer, quando ele chegou, ele já chegou sem dizer que era ele já chegou falando, deixando explícito pra galera. Ó, vocês que são do mal, acabou. O dia de vocês está contado. Não importa quantos vocês são, onde vocês estão, o que vocês têm. Acabou. Não vai sobrar ninguém. E foi bem isso que ele fez. E eu confesso que nessa hora até saiu uma lágrima no canto do olho que eu falei, caramba, o cara chegou. Eu acho assim, o Justiceiro, como vocês comentaram, realmente é o ano zero do personagem. Ele está sendo formado. Agora ele só quer vingança, quer justiça, quer punir os criminosos. Mas o personagem, ele ainda, na cabeça dele, o mais interessante é a disputa. Não disputa, ele não está vendo isso como um prazer. Ele tá querendo trazer o Demolidor pro lado dele. Porque ele tem na cabeça dele que o Demolidor não tá fazendo o trabalho direito. Eu não acho nem que é tanto ele tá querendo trazer. Acho que ele tem uma visão muito mais cínica do mundo. Não se ele quisesse, tipo... Uma visão tão apaixonada. Né? Não, ele tá ali mostrando pro cara assim, meu... Como você falou, Pizza, você tá perdendo tempo.
você tá perdendo tempo. Mas ele não tá entendendo, em momento não falando assim, você tem que fazer como eu faço. Ele só falando, cara, o que você tá fazendo serve pra nada. Eu vou mostrar pra vocês que o que você tá fazendo serve pra nada. Eu vou mostrar pra você. Mas eu acho que ele não tá tentando trazer o Demolidor, nem mostrar que ele é melhor. Ele só tá querendo falar, ó, meu, você fica aí pulando de latex nos telhados, você tá doido que isso aí vai dar em alguma coisa. Quem tenta trazer pro outro lado é o Demolidor que tem que trazer o Frank pro lado dele. Pra falar, não, mas tem a lei. Tem que pensar na lei. Tem que fazer o negócio, tem que pensar. Adianta? Aí tem aquela máxima, né? Se você mata um assassino, o número de assassinos no mundo continua o mesmo. Mas a máxima do justiceiro é por isso que eu continuo matando. Pra não ficar um só, pra diminuir, né? Então é bem essa pegada dos dois. Acho que isso que é bem bacana, que os dois são dois extremos. Apesar do Demolidor descer o cacete dos caras e fazer isso contra a lei, ele ainda acredita que os caras têm que levar o cacete, mas tem que ir a julgamento. O Justiceiro não. Acha que as balas justificam os meios e acabou. E na verdade, o que pesa é que ele perdeu toda a família e para ele não, assim, não tem muito o que perder, né? Na cabeça dele ele quer a vingança e não tem mais nada a perder. Ele já perdeu tudo que importava para ele. A primeira temporada, ela tem uma ligação com Vingadores. Se você pensar que o rei do crime, o Wilson Fisk, ele tá querendo fazer, ele quer adquirir a Cozinha do Inferno. Vários prédios com a invasão dos Chitauris nos Vingadores, surgiu uma pequena crise imobiliária naquele setor de Nova York. Eu não acho que foi uma crise, acho que foi uma oportunidade, né? Porque os prédios caíram e alguém tinha que reerguer. Não foi uma crise. E por isso o rei do crime estava lá, junto com o Coruja, o Oswald. O Oswald é um personagem dos quadrinhos, inimigo do Homem-Aranha, ocasionalmente inimigo do Demolidor. Infelizmente, na série ele não voava e nem tinha as garrinhas dele. Mas é um personagem muito bom. Quem? Eu não lembro desse cara, não. Especulação... O Coruja. Quem é o Coruja? Também me escapou essa. Coruja é um inimigo do Homem-Aranha. O link vai estar no post do podcast. Eu vou te passar. Tá, não, mas ele aparece na série como quem? Eu não sei quem é. É aquele velhinho que o rei do crime acaba brigando e ele cai no fosso do elevador. Ah, o contábil? Ele é o Coruja. Ele é o Põe Coruja, no link aí. Tá com o link lá depois pra gente ver esse cidadão. E quem não conhece a Madame Gal, o símbolo dela nas drogas é uma referência direta a um outro personagem que a Netflix vai trazer, que é o Punho de Ferro. E é o quarto defensor a aparecer. Tá, bacana. Essa é a que a gente vê aí durante a luta. Acho que o interessante é saber que a Karen tinha um envolvimento amoroso com o Murdock nos quadrinhos, então por isso que ela é tão relevante na série, do mesmo jeito que o Fog Nelson é relevante para os dois. E o que o Pizza ali se corrigiu, que é Nelson e Murdock, porque nos quadrinhos, na série, a gente vê que eles tinham no cara é a coroa, e quem pega a moeda que vê qual nome é na frente é o Stick. Até é bacana isso, a gente vê na série. Que eles brigam ali na série, ficam sem se falar, que uma coisa que não aconteceu na série, mas que não aconteceu na série da Netflix, mas aconteceu nos quadrinhos, que é a ruptura entre o Matt Murdock e o Stick, é que na série dos quadrinhos, o Murdock vai atrás dos assassinos do pai dele, ele sabe quem são, vai atrás de um por um, quer dar porrada em cada um deles, e consegue. Dá porrada em todos eles, um dos caras morre do coração, de medo, e aí um deles, quando o Murdock vai atrás, ele entra num prostíbulo e as mulheres da noite ali pulam em cima dele tudo, e ele tentando se lutar, se livrar, tal, dá uma cotovelada numa que cai pela janela, e ela acaba morrendo. E isso foi muito forte na série dos quadrinhos, isso não teve na série da Netflix, pelo menos até agora, e provavelmente não vai ter, porque foi na criação do Murdock, porque quando acontece isso, o Murdock vai correndo pro Stick
né? Porque o Stick tinha falado, meu, não faz isso, pensa antes de agir. E foi justamente o contrário que ele fez. Então ele desobedeceu o Stick ali, decepcionou o velho, e o velho meio que abandonou ele. Falou, ó, então foi embora e não se falou mais disso. Então foi ali que teve essa ruptura. O Murdock ficou sozinho, ficou por conta dele. Mas aí ele virou Demolidor. Ele ainda provou o seu valor, mesmo sem estar o Stick por perto, ele acabou provando o valor. E aí nesse momento em que ele tira o cara e coroa, que o Stick pega a moeda, é o momento em que ele meio que entende o que aconteceu e fala pro Murdock subliminarmente, né? Fica nas entrelinhas, né? Ele fala nas entrelinhas, ó, você vacilou, mas tudo bem, cara, vai em frente, eu aceito. Né? Eu não vou continuar te treinando, mas você tem minha bênção, seria mais ou menos isso. E aí quando a gente vê o Stick na série, não explica o porquê houve a ruptura. Né? É um lance já que eles já chegam já tretando, na porrada mesmo. Né? E isso fica... Eles conseguiram trabalhar essa relação dos dois de uma maneira mais interessante na série do Netflix, quando aparece na segunda temporada. Eles ficam mais próximos na segunda temporada, na primeira é só para deixar claro, ó, o Stick vai aparecer, né? Ele coloca o Murdock para ir atrás lá do que ele acha que é um perigo milenar, e quando o Murdock descobre que é só uma criança, que a gente não fica sabendo o que ela fazia, o que ela poderia fazer, ele fala, meu, não vou matar uma criança. Né? E aí tem a ruptura dos dois, vai cada um para um lado. E aí o Stick aparece só de novo na segunda temporada. E aparece com a nossa querida Elektra, né? No mesmo momento que aparece a Elektra. Que o Frank Miller não aceitou, ele não curtiu. Ele falou, olha, essa personagem pode ser qualquer coisa, menos a Elektra. Só que eu, infelizmente, eu discordo do grande mestre, porque do mesmo jeito que todos os personagens ali existiram, baseados nessa série do Demolidor Homem Sem Medo, a Elektra foi feita da mesma maneira, só que eles continuaram a história não contada. Pro Frank Miller, a Elektra morreu nos quadrinhos, acabou, não tem mais ninguém que possa ser a Elektra. Só que na série, eles colocam a Elektra fazendo o link direto com a época da faculdade do Matthew, que é muito pouco explorada, mas na série dos quadrinhos Homem Sem Medo é muito bem trabalhada. E se você pega a partir daquele momento, da menina que ela era na faculdade, é o momento em que ela aparece na série. Então ela ainda não é a Elektra assassina que a gente conhece, mas ela tá nesse caminho. Ela luta bem, ela tem todo o treinamento e tudo mais, ela tem todo o potencial, mas ela ainda não é a personagem que a gente espera que vá ser. Ela ainda não luta com size, com aquela roupa que é só as tiras vermelhas e tal. Mas ela está se criando, ela está se tornando a Elektra. Mas como eles contam a história dela na segunda temporada, é muito legal, porque eles fazem a aparição dela, a vida e a morte. E a ressurreição, que vai vir para a terceira temporada, provavelmente. Então tem toda a ligação da personagem para ela crescer, porque para mim a segunda temporada é dividida em dois personagens grandes, Justiceiro e Elektra. O Justiceiro tem toda a relevância e a Elektra pega a segunda parte. Então eles deram uma corrida com ela, dizendo, ó, entendam, ela é a personagem da época da faculdade. Ela não é já fechada, a Elektra assassina. Ela vai chegar lá, né? Mas o nosso foco não é agora. Ela tinha que aparecer agora, era importante, mas não... Segura que depois a gente fala dela. Foi mais ou menos essa a visão que eu tive da personagem. Agora, o Justiceiro não. O Justiceiro já entrou com uma ligação muito forte entre o ator e o personagem. Né? Eu acho que o cara interpretou um Justiceiro muito bom de início de carreira. E tem até aquela história de que o ator chegou numa comic book lá nos Estados Unidos para fazer um estudo do personagem, pegou uma pancada assim de HQ do Justiceiro, e o vendedor olhou para ele e falou assim, ó, eu conheço você, eu sei quem é você. Você não vai ler isso daqui não, você vai ler esse quadrinho, esse quadrinho, esse quadrinho e esse quadrinho.
e ver se não estraga tudo. Mano, o cara falou, tudo bem. E, meu, foi sensacional, cara. Pra mim, o grande herói da segunda temporada é esse vendedor de quadrinho aí que mostrou pro cara que ele tinha que ver. Ele é o melhor. E aí o Justiceiro chega, já tem toda essa criação, ele tá atrás de quem matou a família dele, só que não deixa claro quando isso aconteceu, nem por que está acontecendo agora, né? Mas ele começa atrás das gangues que estavam no tiroteio no dia que ele foi no parque. Primeiro ponto. Ele começa por ali, sem pista nenhuma. E ele vai subindo aos poucos, só na base do tiro. Só na base do tiro. E eu acho que ficou muito legal a ligação entre ele e o Demolidor. Ficou muito igual ao que é nos quadrinhos. Dos dois tretando forte. E o Demolidor tentando trazer ele pro lado da justiça. E o Justiceiro falando, cara, você você não sabe o que você tá fazendo. Se eu quisesse, eu já tinha te matado 20 vezes. Só que eu não faço isso, cara, porque eu tenho a linha tênue que me separa desse lixo da humanidade que eu mato. Né? Na verdade, essa ligação eu também achei fantástica na série, porque os dois querem o mesmo objetivo no final das contas. Só que, talvez não muito, porque um quer prender, o outro quer matar. Não, só que você falou que acredita na justiça, não dá pra esquecer o Marshall da série dos anos 80, cara, que ele era um advogado, um juiz que ia lá e batia em todo mundo, e o lema dele era: a justiça é cega, mas enxerga no escuro. Eu espero que um dia o Demolidor faça essa referência, cara, porque é muito boa, cara. Principalmente ele, cara. Acho que de todos os personagens, ele que mais tem envergadura moral pra virar e falar assim: a justiça é cega, mas enxerga no escuro. Eu achei que ficou ótimo, cara. Essa lembrança você puxou do fundo do baú mesmo e seria fantástica, cara. Não, é que vocês falaram do ponto de vista lá, vocês discordaram de mim, mas vocês não deixaram eu fazer uma réplica. Que o Frank, ele tenta trazer o Justiça, ele tenta convencer o Demolidor. Aquela cena da arma amarrada na mão é uma prova. Ali ele tentou, falou, ou você vem, é o ponto de você falar, não, se eu não te convencer aqui, eu não te convenço mais. Ali foi o ponto, e essa cena é referente direto ao quadrinho. Houve um quadrinho parecido. Os embates entre os dois no quadrinho é clássico. Sempre um querendo mostrar entre o Justiceiro falando da justiça a qualquer custo praticamente. O Demolidor falando que existem vários tons de cinza. Então referente ao filme. E com isso o personagem, ele tentou. Uma vez pelo menos o Justiceiro tentou trazer ele pro Demolidor pro lado dele. Demolidor, obviamente, tentou várias vezes mais. Eu vejo dessa forma. Eu acredito que o Frank, ele tentou pelo menos uma. Eu sei que todos vocês discordam de mim. Eu não acho... Vou discordar entendendo o seu ponto de vista. Vou colocar o meu outro ponto de vista sobre essa cena. Ele não tá, de novo, tentando trazer o Demolidor pro lado dele. Ele tá mostrando, olha, eu cheguei num momento em que eu não tenho outra escolha, tá? O Justiceiro falou, eu tô matando a galera mesmo porque eu não tenho outra escolha. Acabou, pra mim acabou. Então eu vou colocar você na minha posição, tá? Se você não me matar, eu vou lá e vou matar um inocente. O que você vai fazer? Ele não tá tentando trazer o Demolidor pro lado dele. Ele tá dizendo, olha, agora você vai sentir o que eu sinto. E eu decidi seguir por esse caminho. E aí o Demolidor mostra, não, mas todo mundo tem uma escolha. E ele vai lá dar um tiro nas correntes, pra se soltar. Mostrando que, você pode tentar de outra forma. Então, eu acho que o Justiceiro sabia que o Demolidor não ia dar um tiro nele, cara. Em momento nenhum. E mesmo que ele desse, ele não ia falar assim, tá, então agora a gente é amigo e a gente vai lutar, matar todo mundo. Não ia mudar a visão. Ele tava colocando pro cara uma situação impossível. Ó, ou você faz, ou você vai deixar o cara morrer, ou você me mata. É uma situação impossível ali. Na mentalidade do Justiceiro, era a única coisa que ele poderia fazer.
Ou ele matava, ou ele seguia em frente. E o Demolidor mostrou que não era isso. Eu acho assim, o Demolidor tava ali pra matar o cara. Entendeu? O Justiceiro deixou, ó, esse cara é isso, contou o passado sujo dele, contou que ele matou a velhinha, contou que ele não deu descarga no banheiro, fez tudo isso, puxou a capivara do rapaz. E o Justiceiro e o Demolidor falando, não, existe redenção, existe segunda chance e tal. E no fim o Justiceiro teve o culhão de matar o cara, pelo menos atirar no cara. Isso foi algo que eu achei que na série não ia haver essa linha sendo cruzada ali, pessoalmente, um de frente pro outro. Achei muito corajoso. O que eu percebo, o que eu sinto do que vocês estão falando é o seguinte. O que vocês estão falando, o que dá pra sentir quando você vê essa cena, é que na verdade o Justiceiro ele quer mostrar pro Demolidor o que ele sente, como ele se sente. E nessa parte ele não quer convencer o Demolidor, ele quer se justificar, mostrar pro Demolidor o porquê que ele faz aquilo, porquê que ele não acredita mais no caminho que, por exemplo, o Demolidor escolheu. Eu acho que fecha bastante a ligação dos dois. Acho que ficou muito boa. Só achei que a resolução no final da série foi pobre, sabe? Era pra ser. Quando os caras falaram assim, não, agora acabou tudo, agora vai ser a treta feia. E vai todo mundo pro telhado, eu imaginei que, ia ser o exército germânico invadindo tudo, assim, cara. Imaginei o Rambo segurando a Gatling Gun lá e matando todo mundo. Mano, você liga, tem 10 caras em cima do prédio lá, cara. Tipo, parecia que tava pensou tudo que ia acabado. ser uma guerra. Eu pensei, cara, que putz, eu achei que os caras iam lutar segurando um míssil nuclear, tá ligado? Achei que, ali acabou. Falei, agora, ali acabou. Ah, não, eu não entendi. Eles deram uma urgência, tipo, agora foi. Agora vai acabar. Vai morrer todo mundo. Aí chegou lá, a briguinha normal, um tiro ali e acabou. Fiquei olhando pro lado e falei, era isso? Você não acha, que o cara tá lá no telhado? Você não imaginou que ia ser uma guerra super sangrenta, que o negócio ia ser destruição da humanidade ali? Pra mim não ia sobrar nada ali, cara. Ia ser uma guerra... Ia ter que chamar os Vingadores, cara. Ia ter que chamar os Vingadores pra acabar. Eu tava vendo isso, cara. Ia ter que chamar os Vingadores pra acabar. É a única solução, né, cara? Única solução. Mas eu tava esperando isso também. Eu achei que ia ser um outro tipo de final. Mas talvez não tinha um orçamento pra fazer uma guerra tão grande quanto a gente imaginava. Vai ver, os caras não tinham tantos portes de arma assim. Ah, cara, sobre as lutas, as sequências, os planos sequências foram muito bons, cara. Ah, sim, todas as lutas do Demolidor são excelentes, as coreografias são ótimas. Eu acho ainda mais perfeito ainda nas primeiras lutas dele, ainda com o uniforme preto, quando ele vai salvar a criança que tá raptada. É puro Frank Miller ali, o desenho. É o desenho, é muito quadrado, ficou até quadrado assim, as mãos do cara, era super romita, cara. Achei sensacional, então é bem bacana. Mas essa última guerrinha aí em particular, com os ninjas, alguma coisa deu errado, cara. Alguma coisa deu errado. Deu ruim. Eu achei legal que eles ficavam esperando. Eles ficavam esperando pra quem ia pra cima do Demolidor, você entendeu? Não, vai você! Aí ia um, levava, vai você! Aí chega o Justiceiro com a metralhadora ali. Ele faz, vamos fazê-los ventilar mais fáceis. Foi muito bom, cara. Justiceiro é o melhor, cara. O melhor. Agora, só falando aí do cara que faz a armadura dele, que o Pizza vai lembrar o nome, porque eu realmente não lembro o nome de ninguém, que é um possível vilão no futuro. Mas essa relação dele com o Demolidor, de ficar fazendo uniforme pra galera, eu acho muito fraca, assim,
eu entendo como a coisa aconteceu, mas eu acho que o Demolidor ficou muito na mão do cara, meu. Não consigo ver num futuro próximo o cara eternamente fazendo uniforme pro Demolidor, cara. Não orna. Eu realmente não lembro dele nos quadrinhos, não. Não, eu também não sei, mas o Pizza já tinha me dito que ele é um tal de gladiador ou algo do gênero. Não sei quais são as motivações dele, não sei com o que ele luta. Se ele vira pro crime, quem vai voltar a fazer o uniforme pro Demolidor? Ele já mostra na série que ele fez já um uniforme pra ele mesmo. O Gladiador é realmente muito fiel ao personagem dos quadrinhos. É um cara que tem delírios achando que era um gladiador romano e que eventualmente tinha esses colapsos e se sujeitava a cometer crimes. E ele é um personagem que na série, não vou dizer que foi subutilizado. Talvez o grande potencial do personagem ainda esteja por vir. Talvez ainda ele não tenha ficado sem os remédios dele. Ou algo assim. Na série ele fala muito de uma mulher. Nem sei se essa mulher é real. O cara fala de uma mulher aí que, se bobear, deve ser daqueles caras que gosta de alguém, mas nunca chegou na pessoa. Mas o cara é dodói da cabeça. E a forma como eles colocaram o personagem na série ficou boa, porque nos quadrinhos ele confecciona a roupa dele. Confecciona a roupa do Demolidor. E melhor que isso, melhor que até a roupa do próprio Demolidor, é o bastão que ele entrega no final da segunda temporada para ele, que é um bastão gancho, não sei se vira no tchaco, mas aquele bastão lá é uma das características do Demolidor. Tipo um cinto de utilidade, de utilidades do Batman dentro do bastão. Se você perceber, a gente tá falando do Justiceiro, do Demolidor, aos poucos eles estão se tornando aqueles personagens que a gente já tem uma forma definida nos quadrinhos. Ele, se você for ver, ele é um Smallville compacto. O que demorou 10 temporadas do Smallville, o Demolidor você tá vendo praticamente em uma temporada. Você já viu ele aceitar o nome de Demolidor? Que o Netflix demorou 1 temporada e meia para mudar o nome para Demolidor, sendo que estava no título. E eles falavam Daredevil, o destemido, o audacioso, o atrevido. Mas o Netflix corrigiu isso com a dublagem e com a legenda depois. Na legenda sempre parecia Daredevil, cara. Não, mas não parecia. Eu não via ela dublada, então não sei como os caras falavam dele. Não, eu fui ver depois. Quando a temporada tava no 8º episódio, eu acho, eles corrigiram. Depois o Netflix, com um grande bom senso, foi alterada a primeira temporada. Corrigiram também o nome. Tá, e aí tem... na verdade, quem tenta levar pro outro lado é a Elektra, tenta dissimular o Demolidor, né, cara? Ela que tenta fazer ele ir pro lado dela. Se alguém ali tá mexendo nas coisas, é ela. Quando eles invadem a casa lá e tudo mais, que ela entrou cheia de traquinagem, né? Ela entrou cheia de traquinagem. Agora, já que você tá falando da Elektra, e como uma coisa que a gente percebe na série que é fantástico, é porque, diferentemente de um filme, você tem muito mais tempo para estar desenvolvendo as coisas, os personagens. E por isso que, às vezes, a gente sentiu assim, caramba, vimos um personagem, aí passou 10 episódios para a gente começar a perceber que era o desenvolvimento dele. A Elektra também eu acho que vai tendo esse desenvolvimento. E num filme, esse desenvolvimento do personagem normalmente tem que ser muito mais rápido. Então
não dá tempo da gente sentir isso de... Pô, o personagem não era assim. Ele vai sendo... Essa construção do personagem na série, ela acontece muito mais detalhada, muito mais comprida. Então a gente consegue ir sentindo mais essa criação do personagem. O Demolidor, como vocês mesmo estão falando, eu acho que a aparição da Elektra, ela foi muito bem colocada, tal, voltando para a vida do cara, zoando a vida do cara, virando de cabeça para baixo. Quando o cara precisava estar em um lugar, ela queria a atenção dela. Elektra, ela começou muito bem, como a menina mimada que o Frank Miller criou, aquela que tem as pessoas a seus pés. Toda essa parte dela foi muito bem colocada. Dela querendo usar o Murdock para conseguir as coisas, para se envolver no tentáculo, eu achei muito legal. No finalzinho, quando ela tava querendo ir embora, já não se meter mais, e falando que largaria tudo aquilo para viver com ele, numa casinha de sapê lá na Conchichina, ali já começou a sair da Elektra. A Elektra, ela não demonstraria fraqueza, cara. Ela é uma personagem assim que orgulhosa demais, mas toda aquela parte da loucura, de provocar o Metro, de fazer ele endoidar, chegar nos limites dele, virar a cabeça dele, foi muito bem feito. A parte dos flashbacks, tanto da série do Demolidor quanto da Jessica Jones, eles são muito bem colocados. Nenhum flashback é gratuito. Por mais que na primeira temporada a gente tenha referência à grega, que na verdade era ela, que no fim se provou cambojana, que eu achei uma sacanagem, que não precisava ter mudado. E é uma maneira muito interessante deles fazerem contar o passado dos personagens, cara. Eu acho que fecha muito bem. Não precisa contar tudo de como veio e passar 2 episódios mostrando a infância do cara. Eles colocam o que cada um precisa saber o suficiente, mas de uma maneira que você se apega, né? Eles colocam aos poucos e você entende o negócio e se apega àquilo, cara. Acho que é muito legal. Além de você eles fazem dessa forma que, além de assim, você não desmistificar tudo, contando o início, a infância, tudo, eles vão jogando aos pouquinhos, tipo drops, assim, que você vai degustando aos poucos daquela história de tudo. E essas partes vão entrando em momentos específicos. Fica bem mais instigante de você estar assistindo. Isso é fato. Agora, o que a gente pode esperar pro futuro da série, cara? A gente teve aí já Jessica Jones, foi lançado agora o Luke Cage, e depois vem o Punhos de Ferro, para depois vir os Defensores. Vocês acham que vai lançar todo mundo até sair uma terceira temporada do Demolidor? Vocês acham que o Rei do Crime vai sair da cadeia? Tem que sair, ou então ele tem que comandar a cadeia de uma maneira impressionante, não tem meio termo, ele não vai poder ficar no banho-maria. Mas vocês acham que vão conseguir colocar um outro vilão, ou vão criar um outro problema, esperar sair mais filme da Marvel para criar uma ligação, como fizeram com Vingadores? O que vocês acham que vai vir por aí? Bom, uma coisa que não foi dita, na primeira temporada teve o repórter Ben Urich. Ele, nos quadrinhos, é uma das pessoas mais próximas do Demolidor, sabe a identidade secreta. E o Netflix, para surpreender as pessoas, ele tem o destino totalmente alterado na série. Com isso, acho que de uma forma preguiçosa, Netflix colocou a Karen no papel dele na segunda temporada. A repórter investigativa, colocou o cara deu a sala do bem para ela
o dono do jornal. Não fala nada. E eu acredito que com isso, aspectos da saga do Homem Sem Medo, pelo menos como a Karen vai chegar, se chegar, as características que surgiram do Homem Sem Medo, ela vai ser alterada, vai ser diferente. Eu acho que a série ainda vai ter um tempo de maturação. A terceira temporada vai esperar os defensores chegar. Eu acho que os defensores vai ter uma ligação muito com a parte relacionada ao Punho de Ferro, ao Tentáculo. Para unir os caras vai ser algo muito grande. Eu só consigo imaginar o Tentáculo, talvez a Madame Gal. O Mercenário, acredito que ele talvez apareça, porque querendo ou não, o Mercenário é o grande nêmesis do Demolidor. Bom, eu acho assim, que terminou naquele buraco, né, na segunda temporada. Dali vai sair alguma coisa. Talvez os defensores apareçam para investigar o buraco, mas eu acho que não. Acho que primeiro eles vão ter que se encontrar. A Jessica Jones já encontrou o Luke Cage, a enfermeira noturna já encontrou o Matt Murdock e a Jessica Jones. As ligações estão fazendo, mas ainda está tudo muito tênue para juntar todo mundo. Vai ter que rolar alguma coisa aí. E realmente a Karen, ela tá sendo jogada para todo lado, cara. Ela, quem que ele, coloca a Karen. Mas quem que vai ser a secretária do... Vai, coloca a Karen. Mas e agora que o Ben Urich morreu? Coloca a Karen. Mas quem vai lavar a louça? Coloca a Karen. A tiazinha tá em todo lugar, cara. Qualquer coisa que tem que fazer, ela aparece. E aí fica difícil da gente saber que fim vai levar o negócio. Mas eu acho que vai tudo voltar pra Elektra, a ressurreição dela, e o que é que vai sair do buraco, cara. A Madame Gal provavelmente deve ter se desaparecido para encontrar o Punho de Ferro. Acho que ela vai aparecer lá, fazer uma ligação, e talvez de lá ele vinha puxando todo mundo. Aí ele pega, fica sabendo do Demolidor pela Madame Gal, aí acaba conhecendo a Madame Gal, quer dizer, vai ficar conhecendo o Demolidor, e aí os dois se unem para ver o buraco, aí vê que o buraco é grande demais, a enfermeira fala que conheceu a Jessica Jones e o Luke Cage, e aí eles se juntam, e aí todo mundo vai lutar contra o Demolidor, quer dizer, vai todo mundo lutar contra o que vai sair do buraco. Eu acho que é uma opção plausível. Mas, no fundo, o importante mesmo era sair uma do Justiceiro. Esquece esse povo todo. Vamos falar do Justiceiro. O Justiceiro é o melhor. Não. Eu acho que esse grupo aí, se colocasse o Justiceiro, ia ficar muito melhor. Eu acho que dá. Ele só tem uma divergência aí de pensamento, mas dá pra encaixar, cara. Dá pra colocar ele nessa galera. Voltar, né? E tem que ver que... Vai ser. E tem o detalhe, né? Quando acaba a parte dele, mostra ele pegando um chipzinho lá escrito micro. Então, quem vai ser o micro? Quem vocês acham que vai ser o... Tem algum ator que vem à mente, assim, que poderia ser um bom micro? Eu fico imaginando, sabe quem, cara? Aquele cara lá do Jurassic Park, o primeiro, aquele gordo de óculos, cara. Eu sei por quê, cara. Eu penso no micro, eu penso nele. Não sei por quê. Ele é o cara que aparece no filme do o terceiro filme do Justiceiro. É por isso, então. De guerra. É isso. Ele é o micro. Tava na minha cabeça por algum motivo, cara. Então, isso explicou tudo. Não vai dar pra ser ele, então, ele na série, cara. Da terceira versão. Que é até um bom filme, cara. Só que o retalho ali, que eles colocaram naquele filme, o cara se inspirou no Tommy Lee Jones e Exato. foi, cara. Batman Eternamente, exatamente. Colorido, cara. Tem gente que diz que o melhor filme do Justiceiro é aquele do Dolph Lundgren peladão, lá nos esgotos, cara. Pelo amor de Deus. Tem uma premissa muito boa que é a máfia contra a Yakuza. Mas, putz grilo, peladão no esgoto, não, né? Pelo amor de Deus. Não peladão em lugar nenhum, né, cara? O cara quer justiça, mas onde está essa higiene? Onde o cara vai matar? Acho que não. Mas aí eu acho que já é história pra outro, já quando ele for do Justiceiro. Acho que o Justiceiro tem aí muita coisa pra falar. Acho que a gente já cobriu tudo que tinha aí das 2 temporadas de Demolidor, cara. Acho que a gente já trouxe tudo aí pra todo mundo. Acho que não escapou nada.
Tô esperançoso aí, acho que foi uma jogada muito boa da Marvel ir atrás da Netflix para criar histórias para personagens dele, porque não ia rolar fazer filmes para o cinema, não ia ter esse sucesso. São personagens que estavam no esquecimento, aí estavam colocados de lado e agora estão dando importância para eles de novo. Talvez eles não tivessem essa chance de novo no cinema. Não, eles não iam ter, cara. Não teria como condensar qualquer uma das histórias que passou no seriado. São personagens grandes, cara. São personagens que merecem a série que tiveram, cara. Então, parabéns aí pra Netflix. Foi muito bem acertada. Escolha casting, escolha da história, o momento de lançar. Parabéns mesmo. Tá indo muito bem. Todos nós saímos ganhando com isso. Certo? Certíssimo. Falou tudo. Acho legal só... Vocês falaram da escolha do casting e tal. Não tem nenhuma ressalva. Tipo, todos ali foram bem caracterizados e tal. Mas tenho que parabenizar principalmente o Jeff Loeb, que é o produtor televisivo da Marvel, que pelo fato de ele ser um quadrinista e tal, eles estão indo atrás de personagens, estão indo atrás de atores assim, que você, por exemplo, o Charlie Cox, na cabeça de ninguém era a escolha ideal para o Demolidor. Todo mundo queria o Dexter, o Michael C. Hall, e os caras foram lá. O Charlie Cox ele precisou ganhar 10 quilos de massa física para ser o Demolidor. E os caras transformaram as pessoas, cara. É isso que o Netflix fez, cara. Isso daí, como vocês dizem, todos ganhamos. Então é isso, meus amigos. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Acho que foi um primeiro cast muito produtivo. E vamos pensar então em novos personagens, novas histórias para contar. Vamos dar uma olhada aí no Luke Cage, que está saindo agora. Assisti o primeiro episódio, mandando muito bem. Teve já a Jessica Jones, que também vale um momento aí de reflexão. Mas fica para a próxima, beleza? Já teve vários spoilers, a gente já colocou aí no título, que era com spoiler. Mas para quem não assistiu ainda, vale a pena, mesmo sabendo já algumas coisas que vai acontecer, vale a pena. Faça essa maratona por você e por todos nós. E nós recomendamos sim, tem o selo de aprovação Cubo Cósmico essa série, beleza? Então um grande abraço a todos, se vocês quiserem deixar alguma coisa no comentário que a gente volte a dizer, estamos aqui para isso. Grande abraço e até mais.